Boa tarde, queridos alunos, como vocês estão? Hoje estamos aqui para a última aulinha da semana, hoje é dia 18 e hoje nós vamos ter a aulinha de matemática, certo? Eu vou mandar a página da atividade para vocês no livro e aí vocês acompanham. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de frações, certo? As frações vão estar diretamente ligadas à operação de divisão, certo? Então a gente já vem trabalhando divisão e aqui a gente vai aplicar elas para entender o que são as frações. Um exemplo é quando eu quero fracionar uma pizza para várias pessoas comerem, ou quando eu vou fracionar uma barra de chocolate. Vocês já viram que uma barra de chocolate ela vem já divididozinho os quadradinhos. Aquilo ali é fracionado. Então a gente vai aprender aqui na prática como que funcionam essas frações, certo? Então vamos lá. Então a fração que a gente vai estudar hoje vai ser metade ou meio e um terço ou terça parte. Para começar, certo? E depois a gente vai vendo outros tipos de frações, tá bom? Então hoje só para a gente introduzir, nós vamos ver o que seria a metade ou meio. Aqui, vamos dizer que isso aqui é um biscoito, tá bom? Então você só tem um biscoito e você vai dividir com o seu colega. Então, como vocês podem ver, se eu vou dividir, eu vou dar a metade ou meio. Então, a fração é justamente dividir algo em partes iguais. Então, se eu tenho um biscoito, como que eu posso dividir em partes iguais? Se eu dividir ao meio. Então, a metade é meu e a metade do meu colega. Então, dividimos o inteiro em duas partes iguais. Podem ver que ficou duas partes iguais. E isso se representa numericamente por 1 sobre 2, que significa 1 meio. Lemos essa fração como 1 meio, tá bom? Aí, no caso, aqui eu poderia dividir assim ou assim. Não importa como eu dividir, mas sendo que seria a metade, tá bom? Porque é em duas partes. Esse 2 aqui vai identificar em quantas partes você vai dividir. 1 é o biscoito e 2 é as duas partezinhas. Entenderam? Então, a gente já vai para o quê? 1 terço ou terça parte. Então, eu tenho uma barra de chocolate. Eu tenho duas amigas. Então, eu tenho que dividir esse chocolate para mim e mais duas amigas. Como que eu faço? Identifique 1 terço ou terça parte. Isso significa dividir por 3. Veja que o 3 está aqui identificando em quantas partes você tem que dividir. Então, se eu tenho a barra de chocolate, então como é que eu divido em 3 partes iguais? Certo? Então, veja que uma barra eu dividi em 3. Uma barra de chocolate em quantas partes? 1, 2, 3. Por isso que se chama 1 terço ou terça parte, certo? Cada um recebeu 1 terço do chocolate, tá? Então, dividimos em 3 partes iguais. E esse termozinho numérico se chama 1 terço, tá certo? Tá aqui, 1 terço. Então, na atividade de vocês vão praticar essas divisões de 1 terço e 1 meio, tá bom? Tanto com as figuras, como numericamente, como a gente viu aqui. Lembre-se que o todo o inteiro é o 1 que está aqui em cima. E o que está embaixo é identificando em quantas partes está sendo dividido ou tem que ser dividido, tá bom? Então, não tem dificuldade. A gente já vem trabalhando divisão, então vocês já compreendem bem essa questão de dividir, tá bom? Só vai reforçar mais esse conteúdo para vocês, vão aprender mais sobre divisões, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato, porque as duas turmas estão recebendo o mesmo conteúdo no livro, então não tem como eu explicar as duas atividades aqui, mas quem tiver alguma dúvida pode falar comigo que eu respondo, tá bom? Então, a aulinha de hoje fica por aqui, um bom fim de semana para vocês, aproveitem, descansem, e segunda a gente se encontra com mais uma aulinha. Então, um beijo e até segunda. Tchau!